Vemos nesse capítulo aqui incredulidade e fé. Incredulidade e fé. Perceberam durante a leitura? Exemplos de incredulidade e exemplo de fé. No caso aqui, quem é que foi exemplo de incredulidade? Fariseus e saduceus. Eles conheciam as Escrituras, as profecias a respeito do Messias, do Salvador prometido, ouviam os ensinamentos de Jesus, já haviam presenciado os sinais messiânicos que Jesus operava, mas insistiam em não crer, insistiam em permanecerem incrédulos. Tanto que fazia pouco tempo que Jesus acabara de multiplicar pães e peixes. O capítulo anterior fala, inclusive, da cura da mulher cananeia. Mas aqueles fariseus e saduceus, repito, faziam questão de permanecerem incrédulos. Tanto que aqui o texto diz que para experimentarem Jesus, para deixarem numa situação embaraçosa, eles pediram que Jesus fizesse sinais. A esperança deles é que Jesus não conseguisse fazer os sinais. Numa outra ocasião que Jesus realizou sinais, eles acusaram Jesus de fazer sinais pelo poder de Satanás. Era incredulidade. E Jesus negou-se a fazer os milagres, os sinais que eles pediram. Jesus sabia que não adiantaria, que eles eram incrédulos. Olha o que Jesus diz, versículo 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhes será dado, senão o de Jonas. Eram incrédulos, eram aferrados ao seu pecado. E aí Jesus advertiu os seus discípulos. Versículo 6. Acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, a princípio, não entenderam muito bem do que Jesus estava falando. Depois entenderam. Versículo 12. Que Jesus estava falando a respeito de quê? Da doutrina dos fariseus e dos saduceus, do tipo de tradição religiosa que aqueles dois grupos cultivavam, que acomodava bem os seus pecados e que os impedia, de crerem em Jesus. Exemplo de incredulidade. Qual foi o exemplo de fé? Jesus, quando inquiriu os seus discípulos a respeito de quem as pessoas pensavam que ele era, eles disseram: olha, as pessoas estão dizendo que você pode ser Elias ou um dos profetas que ressuscitou, ou o próprio João Batista que teria ressuscitado. E Jesus perguntou então: mas vocês, o que vocês acham de mim? O que vocês dizem de mim? E quem foi que tomou a palavra e respondeu, dando uma resposta de fé? Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O interessante é que mais adiante Pedro mostra uma espécie de incredulidade, mas não
por não entender que Jesus fosse Salvador, mas por não entender ainda o plano de Deus, qual seria, né? Pedro ainda deveria estar com aquela ideia dos judeus muito entranhada dentro de si, que o Messias teria vindo para tornar Israel uma grande nação, libertar do jugo dos romanos, porque quando Jesus começou a falar que ele padeceria, seria morto e ressuscitaria, Pedro falou o que para ele? Não, de jeito nenhum, Deus tenha compaixão de ti. E o que Jesus disse para ele? Olha, você está servindo a Satanás com isso que você falou, e com isso você está servindo de tropeço para mim. Não é? Então fica óbvio aqui que a pedra que Jesus afirmou que edificaria sobre ela a sua igreja não era Pedro. Pedro tinha fé nele, mas era humano como qualquer um de nós. A pedra sobre a qual Jesus se referiu, que construiria a sua igreja, fora aquilo que Pedro terminara de afirmar, essa verdade de que ele é o Cristo, Salvador prometido, o Filho de Deus. Mas que lições nós podemos tirar aqui sobre os resultados da verdadeira fé em Jesus? Em primeiro lugar, eu chamo a atenção, meus queridos, que a verdadeira fé em Cristo nos leva a superarmos as tradições religiosas que acomodam as pessoas ao pecado. No caso aqui, a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Os fariseus tinham uma tradição religiosa legalista, ou seja, colocavam a sua esperança de salvação em cumprir rigorosamente uma lei religiosa. No caso, uma lei religiosa muito boa que fora dada por Deus, os 10 mandamentos. Mas eles deturparam, ao longo dos séculos, principalmente nos 400 anos do período intertestamentário, eles foram deturpando aquela lei de Deus, os 10 mandamentos, e ficaram com a lei religiosa, a lei cerimonial, e foram acrescentando outros aspectos que eles próprios inventaram e não Deus havia criado. E criaram aquela religião legalista de cumprir aspectos de sua lei religiosa que servia ao seu pecado. O pecado da autossuficiência, achar que podiam fazer algo para si salvar. Isso é pecado, né? O ser humano se julgar autossuficiente, abrindo mão da necessidade da graça de Deus. Outro pecado dos fariseus era o orgulho, a arrogância. Eles julgavam-se melhores que os pecadores. Jesus contou a história do fariseu que orava na esquina do templo para que todos o vissem, e de um outro pecador que orava um pouco mais afastado. E o fariseu orava assim, mais ou menos: meu Deus, eu te dou graças, porque eu cumpro toda a lei, eu não tenho pecados. Eu te dou graças porque jejuo uma vez por semana, porque dou o dízimo, porque isso, aquilo outro. Não sou... Talvez ele olhasse para aquele pobre pecador orando ali e talvez ele acrescentasse: não sou como aquele miserável pecador ali. E Jesus diz que o pobre pecador nem tinha coragem de orar olhando para cima. E batia no peito, angustiado, triste: meu Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus disse que aquele pecador que orava assim é que voltou para casa perdoado, justificado por Deus.
Os fariseus eram orgulhosos, desprezavam as outras pessoas que eles julgavam menos santos que eles. Isso também era pecado. Os fariseus, no seu legalismo religioso, também desprezavam o cuidado com os seus pais. Certa vez Jesus os condenou porque faziam voto de consagrar tudo que tinham a Deus. E aí diziam assim, tudo que eu tenho está consagrado a Deus. Eu não posso te ajudar, meu pai, não posso te ajudar, minha mãe. E o pai e a mãe ficavam desamparados. Naquele tempo não tinha previdência, tinha nada disso não. Uma tradição religiosa que não servia para nada, só para acomodar o pecado que ia no coração deles. Saduceus, a mesma coisa. Saduceus, a ênfase deles não era na lei. Os saduceus, a ênfase deles era no ritual que era feito no templo. Tanto que a maioria dos saduceus eram da classe sacerdotal, da classe levítica, que serviam no templo. A maioria dos saduceus. Eles eram mais ligados aos rituais. Tanto que, para muitos deles, os livros dos profetas não eram palavra de Deus. Para muitos deles, só queriam ficar aqui com o Pentateuco, enfatizando os aspectos rituais da religião judaica. Os profetas chamavam o povo de volta à obediência a Deus. Os saduceus, não. O mais importante são os rituais. Isso para eles era muito bom, porque era fonte de enriquecimento. Era uma religião, uma tradição religiosa, portanto, que servia para os saduceus como fonte de riquezas e de poder de manipulação política. Então vejam que esse fermento dos fariseus e dos saduceus, as suas tradições religiosas, lhes eram muito convenientes para continuarem no seu próprio pecado. Quando nós realmente colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, nós deixamos de lado, meus queridos, esse tipo de tradição religiosa que fariseus e saduceus não queriam deixar de lado. Mas se alguém quer vir a Jesus, precisa deixar essas coisas de lado. Talvez, não sei, haja alguém aqui entre nós ou assistindo o culto pela internet que ainda esteja agarrado com determinadas tradições religiosas, dando mais valor a essas coisas do que a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador prometido, o único que realmente perdoa pecados e dá certeza de vida eterna. Você precisa deixar de lado esse tipo de coisa e colocar toda a sua fé em Jesus Cristo, como Senhor, como Salvador da sua vida. Eu já ouvi pessoas dizerem assim: eu já nasci batista. Você já ouviu? Eu já ouvi. Eu não nasci batista, não. Meu pai e minha mãe eram batistas, meus irmãos mais velhos também se tornaram, mas nenhum de nós se tornou batista. Nenhum de nós nasceu batista. Todos nós nascemos pecadores, necessitando da graça de Deus, necessitando, por meio da fé, aceitar o perdão que só Jesus Cristo oferece, por meio do seu sacrifício na cruz. Meus queridos, nenhuma tradição religiosa pode salvar. Eu não desprezo de maneira alguma o fato
de eu ser batista. Sou por convicção, não porque nasci num lar batista. Eu me converti e fui batizado aos 8 anos de idade. Ano que vem vou completar 51 anos de batizado e 35 anos de ministério ano que vem. Mas eu sou batista por convicção. Aos 18 anos me converti, me batizei quando era criança ainda, mas aos 18 anos de idade fui pesquisar sobre todas as denominações e comparar com a Bíblia. E visitei muitas delas. E conversei com pastores de outras denominações também. E cheguei à conclusão, eu estou no lugar certo, devo continuar onde estou. Não desprezo de maneira alguma as doutrinas batistas, mas é porque elas estão de acordo com a palavra de Deus. E Jesus diz, lá no Evangelho de João, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas testemunho de mim. Mas, meus irmãos, achar que o fato de ser batista é que vai salvar é fazer igual os fariseus e saduceus. Achar que ser budista é que vai salvar é fazer igual os fariseus e os saduceus. Achar que ser católico é que vai salvar é fazer igual os fariseus e os saduceus. Achar que ser pentecostal é que vai salvar é fazer igual os fariseus e saduceus. A campanha nacional de evangelização que houve nos anos 60 e 70 tinha uma frase bem curta que foi repetida exaustivamente, que levou milhares de pessoas a aceitarem Jesus como Salvador. Quem lembra que frase era essa? Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. Quem tem essa verdadeira fé em Jesus Cristo não se apega com vãs tradições religiosas. Quem tem a verdadeira fé em Jesus Cristo está pronto a ouvir a palavra de Deus, está pronto realmente a entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Mas a verdadeira fé em Jesus Cristo também nos leva a fazermos parte da igreja. Logo em seguida a esse fato, quando Jesus pergunta aos discípulos quem ele era, Jesus provavelmente pensando, vamos ver se eles estão entendendo, vamos ver se eles estão me dando ouvidos. A resposta de Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus falou, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É essa verdade, meus irmãos, que quando nós aceitamos essa verdade, mais do que uma verdade abstrata, se encarna na pessoa do próprio Cristo. Quando nós aceitamos essa verdade, nós aceitamos a Cristo, é porque nós estamos aceitando a Cristo como Salvador. Essa verdade, meus irmãos, é que nos faz parte da igreja. Jesus Cristo deixou muito claro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É interessante que Pedro, se referindo à igreja, diz que cada um de nós é como uma pedra desse edifício. Ele compara a igreja, que somos nós, a igreja de Cristo, a um edifício, e cada um de nós é uma pedra desse edifício. Então, meus queridos, essa verdade
Quando nós a aceitamos, quando aceitamos Cristo como Salvador e Senhor, o Filho de Deus vivo, o próprio Deus que se fez homem, né? Nós nos tornamos parte da igreja. É essa verdade que agrega a igreja. É essa verdade que nos torna parte um dos outros, parte da igreja de Cristo. E mais, é essa verdade que dá origem também a outras igrejas, conforme ela vai sendo proclamada, conforme ela vai sendo anunciada, vai dando origem a outras igrejas, porque outras pessoas vão se convertendo, outras pessoas, portanto, vão se reunindo e a igreja vai se formando. Todo aquele que aceita o Senhor Jesus como Salvador se torna parte da igreja. E agora tem como missão, como parte da igreja, proclamar essa verdade. Proclamar Jesus Cristo como Salvador, o Filho de Deus vivo, morreu na cruz pelo pecado de cada um de nós. Estamos fazendo nossa parte. Como está a nossa comunhão com esta igreja? Como eu tenho atuado como membro desse corpo? Sou realmente membro do corpo, sadio, atuante, ou sou um membro doente que está levando a igreja a adoecer também? Como eu tenho sido como parte desse corpo? Estou utilizando os dons, os talentos que Deus me deu, para que outras pessoas saibam que Jesus Cristo é o Salvador, o Filho de Deus, para que a igreja seja edificada. Estou de fato amando os irmãos? Ou será que eu estou procurando desculpas para justificar a minha atitude de acomodação e de alienação? Isso é tão perigoso. É um perigo de mão dupla, porque faz mal ao crente que está fazendo isso e faz mal a toda a igreja. Eu pego uma lente de aumento e começo a olhar para os meus irmãos, procurando defeitos neles. Pego uma lente de aumento e começo a colocar em cima dos líderes, procurando defeito neles. Pego a lente de aumento, coloco em cima do pastor. E como gostam de colocar lente em cima do pastor, né? E às vezes não é só lente de aumento, não. Tem vezes que é lente de alça de mira telescópica. É verdade? O pastor tem que andar com colete à prova de bala, né? Tem que andar com a... Porque, como gosta, é o alvo predileto, né? Estão procurando lá. Para quê? Para justificar a minha própria atitude. Aí, em vez de eu me consertar para o meu bem e para o bem da igreja, eu estou encontrando muitos motivos para eu continuar do jeito que eu estou. E aí é ruim para a igreja também, porque a igreja aí não tem a minha cooperação. É ruim para a igreja também porque eu começo a fazer os meus comentários e começa já aquele clima na igreja. A comunhão é prejudicada, começa aquele ambiente desagregador. E daqui a pouco a igreja começa o motor começa a falhar, né? Igual carro na subida quando o motor começa a engasgar. E, meus irmãos, é batata. Quando a igreja começa a travar, é porque esse tipo de coisa está acontecendo.
Que Deus nos ajude e estejamos vigilantes para que isso nunca aconteça entre nós. Para que essa igreja continue em paz, para que essa igreja continue fiel, para que essa igreja continue nessa comunhão amorosa, maravilhosa, para que nós continuemos firmes, fazendo a obra que uma igreja deve fazer, que é de proclamar essa verdade tremenda, maravilhosa, que salva e transforma vidas, e que salvando e transformando vidas, vai transformando também famílias, vai transformando também toda a sociedade, e vai povoando o céu. Vamos continuar como Igreja de Cristo, agregados por essa verdade e proclamando essa verdade. E por último, meus irmãos, a verdadeira fé em Cristo nos leva a uma vida de compromisso radical com Cristo. Outro dia desse me caiu a ficha de uma coisa assim triste que acontece em nossos dias. Poucos crentes estão vivendo assim uma vida de compromisso radical com o Senhor Jesus. O mundanismo está penetrando em muitas igrejas. Eu não gosto de generalizar, porque nós muitas vezes injustiçamos as exceções, ou às vezes até a maioria. Às vezes é uma impressão que a gente tem, e nós não dispomos de estatística, né? Mas eu tenho conversado com muitos pastores há muito tempo. Só aqui em Niterói são mais de 40 pastores batistas. E observado o comportamento assim dos crentes, o meu próprio comportamento, eu me incluo também. E esse compromisso radical que Jesus Cristo pede de quem crê realmente nele, muitas vezes nós não estamos vivendo, irmãos, como deveríamos viver. E mais uma vez, fazendo menção a Cuba, quando eu estive lá, esse contraste se aguçou muito. Eu vi muitos exemplos, mas muitos mesmos, de crentes que vivem radicalmente esse compromisso com Cristo. Eu contei para os irmãos, mostrei a foto aqui quando voltei da viagem, de um jovem senhor, pai de família, com um emprego muito bom para os padrões de Cuba, ganhando muito bem, mas que queria ter tempo para evangelizar, queria ter mais tempo, queria ser missionário. Ele falou: pastor, eu gostaria muito um dia ser um missionário. Sabe o que esse irmão fez? Largou o emprego dele e se tornou pedalador de bicitáxi. Aqui no Brasil não tem bicitáxi, sabe o que é? É tipo um triciclo com um banco assim para 2 passageiros, um toldozinho por cima, e o condutor vai pedalando atrás. Bicitáxi. Ele largou um emprego muito bom, conseguiu comprar um triciclo desse e passava o dia, desde de manhã cedo até de noite, pedalando exaustivamente, ganhando muito menos do que ele ganhava, para poder administrar o tempo dele. Para poder administrar o tempo dele como ele queria, para poder se dedicar à evangelização, às atividades evangelizadoras da igreja dele. Aí quando ele falou para mim: pastor, eu gostaria muito de ser um missionário, eu falei: meu irmão, que isso? Você já é um missionário. Compromisso radical com Cristo.
E outro dia desse eu falei que estava me caindo a ficha, porque surgiu um movimento agora entre nós chamado Missão Radical. Missão Radical. Não vou entrar aqui no mérito se os meios deles estão certos ou errados, mas esse movimento tem como objetivo justamente levar os crentes a viverem um compromisso radical com Jesus Cristo. Que coisa, né? Hoje nós precisamos de movimentos assim para nós vivermos esse compromisso que Jesus pediu. Vejam aí o versículo 24 a 25. Jesus prosseguiu o seu ensinamento e concluiu o seu ensinamento, deixando muito claro que esses que creem nele verdadeiramente, que esses que colocam realmente a sua fé nele verdadeiramente, precisam ter com ele um compromisso total, um compromisso radical. Não é um compromisso pela metade, não é um compromisso 75%, é compromisso 100%. Ele disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Compromisso radical com Cristo. Jesus acabara de explicar, quando Pedro falou para ele, não, Senhor, Deus tenha compaixão de ti, que história é essa de morrer na cruz, de padecer na mão dos anciãos? Jesus acabara de explicar que isso era necessário. E agora o que ele está fazendo? Está convidando os seus discípulos a fazerem o quê? A irem também morrer por ele e junto com ele. Cada um negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Quantos nós aqui estaríamos dispostos a morrer por Cristo? Muitos irmãos nossos do passado fizeram isso. Logo no início do cristianismo já houve perseguição. No fim da vida do apóstolo João, uma grande perseguição. Ao longo de toda a história do cristianismo, perseguições e perseguições. Nossos irmãos do passado, todos eles tinham um compromisso radical com Cristo. Só seguia a Cristo quem estava disposto até a morrer por ele, se preciso fosse. Meu querido, se alguém está disposto a morrer por Cristo, tudo mais na sua vida também já foi entregue a Cristo. Há muitos países hoje também que se vive esse cristianismo, essa fé em Cristo de entrega radical. Militares estão prontos a morrer pela pátria. E muitas vezes nós desvalorizamos isso. A esquerda conseguiu fazer com que nós tivéssemos uma visão depreciada dos militares. Cada militar está pronto a morrer pelo Brasil, sem piscar os olhos. São patriotas. E nós temos esse tipo de entrega, nós temos esse tipo de compromisso em relação a Cristo. Compromisso radical com o Senhor Jesus Cristo nós temos. Quem não tem não é crente de verdade, não. Pastor, que isso? O próprio Senhor Jesus está dizendo aqui que quem tem esse tipo de atitude acha a sua vida. Mas quem quiser salvar a sua vida, ou seja, quem não está disposto a morrer com Cristo,
né? Quem não está disposto a morrer com Cristo, está aqui no versículo 25, vai perder a sua vida. Está aqui. Sou eu que estou dizendo, não, Jesus que falou. E Jesus deixa muito claro aqui que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. E ele está falando ainda a respeito disso, desse compromisso. Aquele que não está disposto a ser compromissado com Cristo é porque ainda não tem verdadeira fé em Cristo. Quem tem verdadeira fé em Cristo tem verdadeiro compromisso com o Senhor Jesus. Então, aqueles que aparentemente eram crentes e diante da perseguição abandonavam a fé, negavam a fé, é porque na realidade nunca foram. Aqueles que diante dos atrativos do mundo, das dificuldades da vida, colocam Jesus em primeiro lugar, colocam suas conveniências em primeiro lugar, estão tentando salvar a sua vida. Na realidade, perderão, porque não têm verdadeira fé em Cristo. Quem tem verdadeira fé em Cristo assume compromisso radical, total com o Senhor Jesus Cristo. A fé em Cristo sempre nos leva a esse verdadeiro compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Sejamos verdadeiros soldados de Cristo, meus irmãos. Nossas vidas sejam totalmente comprometidas com eles. Nós não estamos num piquenique, nós estamos numa batalha. Lá em Efésios capítulo 6, apóstolo Paulo declarou: nós não estamos combatendo contra carne nem sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. E aí Paulo diz para nós nos vestirmos com a couraça de Deus, com a armadura de Deus. Sejamos, pela fé em Cristo, verdadeiros soldados valorosos dele. Meus irmãos, verdadeira fé em Cristo nos leva a deixarmos de lado toda a tradição sem valor, nos leva realmente a fazermos parte da Igreja de Cristo e, junto com a Igreja, proclamarmos Cristo como Salvador. A fé em Cristo nos leva a esse compromisso verdadeiro e radical com Ele. Que a nossa fé seja verdadeira e produza tudo isso em nossas vidas. Amém. Eu quero